A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E dessa vez nós estamos aqui na casa do Senhor para ministrar a aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus assim possa nos abençoar, porque a Escola Bíblica Dominical é um lugar de crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Nós temos hoje como tema da lição é qual é o problema com o mundo. Nós vamos trabalhar isso hoje. E nós temos para embasamento da aula de hoje o texto de 1 João. Você pode abrir sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui, para a gente ler 1 João, capítulo 2, versos de 15 a 17. Como são 3 versículos, a gente vai ler aqui na íntegra. Vamos lá. O título diz aqui, não se deve amar o mundo. Mas nós vamos trabalhar isso, viu? Não andeis, aliás, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente ou para sempre. Que Deus assim possa aplicar essa palavra em nossos corações. Ora, nós precisamos definir que mundo é esse, né? Não ameis o mundo, e na Bíblia, a gente consegue ver mais ou menos 3 situações em que se fala do mundo. A primeira situação é o mundo universo, o mundo cósmico, né? O Deus criou o mundo e tudo que nele há. Então tem essa definição de mundo. Esse mundo a gente ama, deve amar, viu? Mas o texto diz, não os ameis o mundo. Mas o mundo que o texto fala é outro mundo. Porque existe também um mundo que a Bíblia fala se referindo a todos os seres humanos, a humanidade, de uma forma geral. Mas o texto que lemos fala no mundo em oposição a Deus, uma terceira definição, onde lá em 1 João 5,19, a palavra de Deus diz que no mundo jaz o maligno. E a palavra de Deus também diz que o príncipe deste mundo, né, o diabo, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então, nós temos aí uma definição de mundo, essa última, é tudo aquilo que está em encontro contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos de Deus. E tem como o líder máximo, né, o anjo decaído, o Satanás e seus anjos do mal, que vive no mundo a praticar desordem, a praticar tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, quando se fala em coisas mundanas, em coisas seculares mundanas, é desse mundo que não tem compromisso com Deus. Um mundo que, na sua maioria, é um mundo que vive em busca de praticar aquilo que gera prazer imediato, né? O chamado prazeres da carne, os prazeres do lado animal. Nós sabemos que nós temos o nosso lado animal, que é o sono, a sede, a fome, o sexo, né? O sentimento de proteção. Todas essas coisas são coisas do nosso lado animal. Mas nós temos a razão, que é uma questão do raciocínio, que já vem do lado humano, não é? E nós temos as questões espiritual, que é a prática do bem, o desejar o bem, o amor, a longanimidade, a solidariedade, a piedade, coisas que está lá em Gálatas que fala que são os frutos do Espírito. Então o ser humano, diz a palavra de Deus, que nós somos corpo, alma e espírito, né? Mas há um grupo de pessoas que vivem unicamente em função de satisfazer o seu lado animal, né? E aí
existe outro grupo de pessoas que, além de buscar a satisfação do nosso lado carnal, busca também um equilíbrio, praticando ou buscando coisas do nosso lado espiritual. E aí nós temos aí a mídia, envolvendo aí a televisão, rádio, jornais, revistas e a internet, em sua totalidade, que, sendo esses meios de comunicações descompromissados com Deus, eles vão estimular diariamente na nossa vida praticarmos as coisas que alegram esse mundo imediato, essa questão do prazer. E aí nós temos que ter todo cuidado, porque esse mundo que jaz o maligno, às vezes misturam coisas boas com coisas ruins, e a gente às vezes absorve as duas sem se dar conta. Mas Jesus outra vez diz: tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Portanto, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo e seus anjos decaídos estão aí a promover essa bagaceira na obra de Deus. Então, há um mundo que busca agradar a Deus e há um mundo que nem está aí para Deus, às vezes nem reconhece a existência de Deus. E esse mundo, esse mundo que não tem compromisso com Deus, ele vai buscar trazer para a gente, jogar para a gente diariamente seduções que muitas vezes a gente não tiver atento, a gente termina concordando, praticando. E aí nós temos que ter uma definição, né? Como cristão nós precisamos compreender de que lado eu estou. Eu sou do mundo carnal ou eu sou carnal, pecador, frágil, mas busco o crescimento espiritual. É isso que nós precisamos ter bem definido, não é? Para isso, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, buscando o seu conhecimento, o conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, o Evangelho da salvação, para que possamos resistir aos dias maus, para que possamos resistir às tentações, né, às ofertas que vêm às vezes misturada de bom, mas que leva o homem ao pecado e ao desagrado a Deus e ao distanciamento de Deus. Bom, estamos aí, vivendo nesse mundo de pandemia, não é? Com diversas dificuldades, mas Deus é fiel e estará nos abençoando. Bom, o grupo compromissado com o mal, descompromissado com Deus, eles vão promover muitas coisas boas, mas vai promover também a inveja, a corrupção, a prostituição, as drogas, aborto, né? LGBT e etc, etc. Vão provocar a falsa humildade, vão tentar colocar nas pessoas a prática de pedofilia, de crimes, de tudo, coisas que destroem a espécie humana. Foge dos propósitos de Deus para conosco. E aí nós precisamos estar atentos e estar sempre buscando ao Senhor. E é isso que a Escola Bíblica Dominical ela promove, né? Para que você crie raízes e você não seja tragado. Porque a palavra de Deus diz lá em Coríntios, diz, quem está de pé, cuidado para que não caia. Porque você vê, eu vou citar aqui 3 exemplos de pessoas cristãs, mas que se deixaram atrair pelas ofertas do mundo, sobretudo a cobiça, né? Nós temos Adão e Eva que cobiçaram conhecer o bem e o mal. E aí o mundo inteiro caiu no pecado. Ora, nós temos aí Acã. Acã viu uma capa babilônica e viu alguns despojos de ouro, essas coisas, e disse, não, eu cobiçou aquela capa e aquelas outras coisas, e aí nós sabemos que Acã
Pagou caro. E Josué e o povo de Deus teve uma derrota contra uma pequena cidadezinha por conta dessa desobediência de Acã, né? O pecado de Acã é uma coisa que a gente pratica hoje, viu? A gente precisa ter muito cuidado. Mas nós temos aí o mais falado, né? A cobiça de Davi, o homem segundo o coração de Deus, cobiçou uma mulher, praticou o adultério e um crime de homicídio, né? Matando o seu soldado de linha de frente. Então, tudo isso, a gente precisa o quê? Criticar essas pessoas? Não. A gente precisa ter cuidado. A gente precisa cuidar de nós. O pecado de Eva é o de Eva. O de Acã é o de Acã, Davi, Davi. Nós precisamos ter todo cuidado, porque nós temos a nosso benefício a história, a Bíblia, que nos narra isso. Então, eles não tinham, né, essa narrativa da Bíblia tão fácil como nós temos. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Irmãos, sabemos, e nós não somos criança, que o bem peleja contra o mal. E quem vence? Aquele que a gente alimentar mais. Então, qual o nosso problema com o mundo? Eu diria que nenhum. E diria também todos. Não é? Tudo que é do mal, nós precisamos lutar, combater. Tudo que é do bem, nós precisamos absorver e pôr em prática para a gente, como representantes de Deus aqui na Terra, promover um mundo melhor. Olha, nós vamos agora para uma conclusão, onde nós precisamos estar atentos a alguma coisa. Qual o problema com o mundo? Uma das coisas é que o mundo ele é muito imediatista. O mundo que não tem compromisso com Deus, ele quer os prazeres imediatos, gente. Ele não está ligando, nem está pensando no todo, no daqui, a vida eterna para frente. Eles vão dizer, eu não sei nem se isso existe. Eu quero saber agora, e eu vou morrer, tudo acaba. Bom, o mundo, em sua maioria, não são todos, né? Uma boa parte, estão compromissados para ter um prazer aqui agora, imediatamente. E aí, eles têm a favor dele, como eu disse, a mídia e muitas pessoas que pensam assim. Ora, nós pensamos diferente, porque nós sabemos da necessidade carnal, física, que Deus criou a gente com físico, mas nós entendemos que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas, diz a palavra de Deus, a nos orientar. Ora, todos nós que buscamos servir a Deus, seguir as orientações de Deus, nós temos que ter o seguinte cuidado. O povo mundano, descompromissado com Deus, esse povo, ele tenta a todo custo legitimar o erro. Porque eles legitimando o erro, aí para eles está bom. Então, qual que eles buscam a todo tempo? Legitimar o aborto. Ou seja, vai de encontro à vida. Legitimar as drogas. Porque se a droga ficar legalizada, então eu sou um maconheiro fuleiro, um maconheiro que não presta, um homem. Não, eu sou um usuário de uma droga lícita. Né? Veja como é diferente. Portanto, nós temos que ter essa visão. O mundo quer legitimar agora a pedofilia, a prática da estimulação sexual em criança. Querem legitimar, goela dentro a todo custo, as práticas LGBT, que a gente sabe que é uma bagaceira, é uma destruição da família. Então, esse pessoal não tem compromisso com a família, não tem compromisso com o bem, com o futuro. Eles querem viver o prazer e pronto. E aí nós temos deputados, senadores, nós temos governadores, prefeitos, muita gente que para ganhar um voto aceitam isso normalmente. E aí tentam passar para a gente que busca uma vida digna, um mundo melhor, erros. E se a gente não tiver cuidado, a gente mistura coisas boas com coisas ruins e termina absorvendo. Né? Então tem gente furando fila, achando que é normal. Tem gente pagando atrasado e, eu nem ligo. Tem gente mentindo, dizendo que é uma mentirinha branca. Tem gente brigando demais na perspectiva de que todo casal briga.
tem gente exagerando na comida, exagerando nisso, naquilo, no consumo de que não precisava comprar. Então, a gente precisa ter um certo cuidado, porque está uma mistura tão grande que tem coisa que a gente até tem dúvida se está errado ou não. E aí onde a gente precisa, como cristão, ter uma coisa chamada discernimento. E o Senhor disse: junteis tesouros do céu, porque lá nem a traça, nem a ferrugem corrói. Resisti às ofertas mundanas, às ofertas descompromissadas com Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ora, você é amigo de Deus ou você é amigo desse mundo em oposição a Deus? Esse mundo que às vezes nem reconhece a existência dele. Eu me esforço e tenho a convicção de que eu sou amigo de Deus. Porque diz um canto que diz: não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Então, que você possa refletir, que você possa caminhar para a escola bíblica dominical, que você possa fazer parte dessas pessoas que querem criar raízes para resistir ao diabo, criar raízes para poder saber em quem tem crido, para crescer espiritualmente, para agradar a Deus e ser parte daquele grupo que promove a construção de um mundo melhor. Por isso, venha você para a Escola Bíblica Dominical, que aqui é lugar de crescimento na palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe e estamos prontos para a nossa próxima aula. Fica com Deus, que Deus nos abençoe.